Você já parou para pensar que algumas igrejas podem não ser o que parecem? Isso mesmo, você ouviu corretamente. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo o que você pensava sobre líderes espirituais e suas intenções. Muitos de nós depositam nossa confiança e fé nesses líderes, acreditando que estão guiando o rebanho para o caminho da salvação. Mas a pergunta é, será que todos eles realmente têm esse propósito genuíno? Ou, na verdade, há algo mais por trás das cortinas? Hoje, vamos olhar mais fundo e revelar a verdade por trás de algumas igrejas e pastores que, ao invés de promoverem a palavra de Deus, podem estar abrindo portas para a influência de forças que não têm nada a ver com a fé verdadeira. As Escrituras são claras em alertar sobre a presença dos falsos profetas, aqueles que, em nome de Deus, têm agendas que podem nos desviar do verdadeiro caminho. Mas, será que estamos preparados para reconhecer quando essas falsas doutrinas estão sendo ensinadas? A Bíblia nos alerta em Mateus 7,15, onde diz: "Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores." Essas palavras nos fazem refletir sobre a necessidade de estarmos atentos ao que nos é ensinado dentro das igrejas. Mas como podemos identificar essas práticas? Vamos explorar os sinais que podem indicar que algo está errado. Infelizmente, o que vemos em muitas igrejas é uma ênfase no ego, na prosperidade material e no culto à personalidade de certos líderes, em vez de se concentrar nos ensinamentos de Cristo. Os verdadeiros pastores devem ser humildes, apontando sempre para Deus e não para si mesmos. Mas o que acontece quando o foco deixa de ser a palavra divina e passa a ser o líder ou até mesmo o crescimento da igreja como uma instituição? É justamente aí que a dúvida começa a surgir. Será que algumas igrejas estão mais preocupadas em conquistar seguidores do que em conduzi-los à verdade espiritual? O pior de tudo é que, em alguns casos, esses líderes podem até estar agindo de boa fé, sem perceber que estão permitindo que forças externas se infiltram na comunidade. Isso é ainda mais perigoso, porque as intenções podem parecer puras, mas os resultados são distantes da verdadeira doutrina cristã. Em outros casos, a infiltração é mais deliberada, e esses líderes sabem exatamente o que estão fazendo. Eles distorcem as Escrituras, criando uma narrativa que alimenta seus próprios interesses, ao invés de promover o Evangelho de Cristo. Hoje, vamos analisar alguns exemplos que ilustram como a linha entre o bem e o mal pode se tornar cada vez mais tênue dentro de algumas igrejas. Preste atenção, porque a revelação que vamos trazer aqui vai mexer com a sua percepção de tudo o que você já acreditou sobre fé, igrejas e líderes espirituais. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhuma revelação como essa e deixa o seu like se você também acredita que é hora de abrir os olhos para a verdade. E não se esqueça de comentar abaixo o nome da sua cidade e a palavra-chave revelação, porque quero saber de onde você está assistindo e qual a sua opinião sobre tudo isso. Vamos continuar, porque o que você vai descobrir agora vai te deixar de boca aberta. Você já parou para pensar como Satanás pode trabalhar de maneira silenciosa e quase imperceptível nas igrejas? Não é algo que acontece de forma escancarada, mas sim através de enganos sutis, pequenas distorções nas doutrinas e ensinamentos que aos poucos vão afastando os fiéis do caminho verdadeiro. O diabo não vai aparecer de forma óbvia, com chifres e cauda como muitas vezes imaginamos. Ele vai se esconder atrás de ensinamentos aparentemente inofensivos, mas que são perigosos para a fé cristã. E é exatamente assim que ele se infiltra nas igrejas, de maneira gradual, disfarçada de algo bom, até que você já não percebe a mudança acontecendo à sua volta. Uma das formas mais comuns de infiltração é o uso de ensinamentos que focam mais no materialismo e no ego humano do que em Cristo. Não é de hoje que vemos igrejas pregando uma teologia da prosperidade, onde a busca incessante por bens materiais se torna o centro das pregações. Os líderes começam a dizer que a prosperidade financeira é um sinal de bênção divina, esquecendo-se do verdadeiro propósito que Jesus nos ensinou:
Um caminho de humildade, fé, serviço e entrega a Deus. Ele nos chamou para ser como Ele, e não para buscar tesouros aqui na terra, mas sim na eternidade. Mas quando vemos igrejas e líderes mais preocupados com o tamanho das ofertas e com os bens materiais dos fiéis do que com a salvação espiritual de cada um, a linha entre o verdadeiro cristianismo e um falso evangelho se torna cada vez mais tênue. E você sabia que esse tipo de pregação não só está distorcendo a palavra de Deus, mas também está abrindo portas para ações que não são de Deus. Quando o foco de uma igreja se desloca do reino espiritual para o material, o inimigo começa a agir de forma disfarçada. Ele não precisa ser explícito. Ele apenas se faz presente nas pequenas distorções, nas mensagens que exaltam a carne, o ego e o desejo de poder, em vez de exaltar o caráter de Cristo. Pode parecer inofensivo no início, mas a gravidade desse ferro vai se revelando com o tempo, como uma ferida que não foi tratada, e que vai se espalhando, contaminando a saúde espiritual da congregação. Quando a igreja começa a se preocupar mais com o que os fiéis podem conquistar materialmente do que com sua salvação espiritual, o inimigo já está no controle. Não é mais sobre a entrega a Deus ou sobre viver o evangelho genuíno, trata-se de um jogo de interesses, onde a palavra de Deus é usada como uma ferramenta para alcançar objetivos terrenos. E é exatamente aqui que Satanás se aproveita. Ele sabe que quando os olhos dos fiéis estão voltados para o que é terreno e efêmero, a fé verdadeira começa a se enfraquecer. O cristão que deveria estar lutando contra as forças espirituais do mal, agora está lutando para conquistar bens que não têm valor eterno. Mas o que está por trás disso? A resposta pode ser mais profunda e assustadora do que você imagina. Satanás sempre buscou afastar os filhos de Deus do foco verdadeiro, que é Cristo e sua obra redentora. No momento em que os líderes começam a tirar o centro da Igreja de Cristo e o colocam em coisas deste mundo, como prosperidade material, status e poder, a batalha espiritual já está em andamento. Satanás não precisa ser óbvio ou direto, ele apenas precisa desviar o olhar das pessoas da cruz de Cristo. E acredite, quando isso acontece, a guerra espiritual já foi ganha pelo inimigo. O que você pode estar vivendo na sua congregação pode ser apenas a ponta do iceberg. O que parece ser um pequeno desvio nas pregações pode estar abrindo uma brecha para que o inimigo se infiltre ainda mais. O que parecia ser apenas uma pequena distorção, agora pode ser uma grande falha na doutrina. E quando você menos perceber, as sementes do engano já terão crescido em grandes árvores de heresia e materialismo. Por isso é essencial que estejamos atentos e vigilantes, sempre buscando discernir o que é de Deus e o que é de Satanás, mesmo quando ele vem disfarçado de algo aparentemente bom. Se você se sente tocado por essa mensagem, não deixe de se inscrever no canal para que possamos continuar trazendo à tona as verdades que precisam ser reveladas. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos para que mais pessoas possam entender como o inimigo age de maneira disfarçada. E claro, comente abaixo o nome da sua cidade e a palavra-chave despertar, porque eu quero saber onde você está assistindo e o que pensa sobre tudo isso. Vamos abrir os olhos juntos para o que está acontecendo nas nossas igrejas. Agora, você pode estar se perguntando, mas como eu posso identificar se o líder da igreja que frequento é realmente de Deus ou se ele está sendo manipulado por Satanás? Essa dúvida é muito válida, especialmente em tempos em que muitos se levantam em nome de Cristo, mas suas ações e palavras demonstram algo completamente diferente. A Bíblia nos alerta de forma clara sobre isso, dizendo que nos últimos tempos muitos surgirão dizendo ser de Deus, mas suas intenções serão desmascaradas pelas suas ações. O que precisamos entender é que os falsos profetas não virão, de forma óbvia, mas com disfarces sutis e apelativos que enganam até os mais fiéis. Um dos primeiros sinais que você pode perceber em um líder que não está verdadeiramente alinhado com os ensinamentos de Cristo é a falta de humildade. Líderes que se colocam acima de tudo e de todos,
que desejam ser admirados e reconhecidos por sua posição, podem estar seguindo uma agenda bem diferente daquela que Jesus nos ensinou. A Bíblia nos diz, em Mateus 23:12, que quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. A liderança cristã não deve buscar glória para si mesma, mas ser um exemplo de humildade, como Jesus foi. O Senhor, apesar de ser o Rei dos Reis, veio como servo, e essa é a postura que todo líder cristão deve adotar: servir ao próximo, sem se colocar em um pedestal. Entretanto, muitos líderes, infelizmente, têm se afastado dessa verdade e buscam, ao contrário, reconhecimento e prestígio, vivendo em luxo e exibindo uma vida que se distancia da simplicidade que Cristo viveu. Se o seu líder está mais preocupado em construir um império pessoal, em ostentar bens materiais ou em ser admirado pelas suas posses, é um claro sinal de que algo está errado. A busca incessante por status e prestígio não reflete o coração de Cristo, que chamou seus seguidores a viverem uma vida de sacrifício e serviço. Essa busca por poder terreno, na verdade, pode ser uma das estratégias do inimigo para desviar os corações dos fiéis do verdadeiro propósito do Evangelho. Outro sinal claro de que um líder pode não estar alinhado com a vontade de Deus é a falta de foco nas Escrituras. Quando os ensinos começam a se afastar dos princípios fundamentais da Bíblia e a ser distorcidos para atender aos próprios interesses, isso é motivo para grande preocupação. Jesus advertiu em Mateus 24:24 que porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Falsos profetas frequentemente distorcem a palavra para manipular os fiéis, usando a Bíblia de maneira seletiva para justificar seus próprios interesses ou para promover uma agenda que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo. Eles criam doutrinas que agradam ao ouvido e que alimentam o ego humano, distorcendo a verdade para justificar seus próprios desejos de poder, controle ou riqueza. Se o líder da sua igreja está mais preocupado com seu império pessoal do que em edificar o reino de Deus, a verdade está sendo manipulada. O verdadeiro líder espiritual deve ser um cuidador das almas, sempre com o foco em Cristo e no avanço do reino de Deus. O reino de Deus não é sobre riquezas materiais, fama ou poder, mas sobre a salvação das almas e a transformação das vidas por meio do Evangelho. O líder que desvia sua atenção para interesses próprios e deixa de ensinar a verdadeira palavra de Deus está colocando seus próprios desejos acima da obra de Cristo. E você, como fiel, precisa ser vigilante. Não basta ouvir as palavras. É preciso observar as atitudes e os frutos desse líder. O que ele realmente tem ensinado? Quais são suas motivações? Eles condizem com os valores do Evangelho ou estão mais alinhados com a busca por poder, controle e riquezas? Lembre-se do que Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Ou seja, não se deixe enganar pelas palavras de um líder, mas observe suas ações. O que ele faz reflete o que ele realmente acredita. Se ele se preocupa mais em construir um império pessoal do que em cumprir a missão de Cristo, você precisa questionar se ele está realmente seguindo a vontade de Deus. O diabo não vai se manifestar de forma escancarada. Ele vai trabalhar nos bastidores, manipulando as intenções e ações de líderes que se deixam desviar. Quando a verdade está sendo distorcida e o foco é desviado do Evangelho para interesses pessoais, isso é um sinal claro de que o inimigo está agindo. Portanto, se você perceber esses sinais em um líder espiritual, não hesite em questionar, orar e buscar discernimento. A Bíblia nos ensina que devemos testar tudo e reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. A vigilância espiritual é essencial para não sermos enganados, e a nossa responsabilidade proteger nossa fé e a integridade da Igreja de Cristo. Se você perceber que seu líder está mais preocupado com o que ele pode conquistar neste mundo do que com a missão de salvar almas e pregar a palavra de Deus, então é hora de refletir profundamente sobre o caminho que você está seguindo. Agora que você sabe como identificar essas armadilhas espirituais, a pergunta que fica é:
O que fazer quando descobrir que está em uma igreja onde o engano está sendo propagado? Primeiramente, é importante lembrar que a verdade de Deus nunca falha. O que estamos aprendendo aqui é um reflexo do que já está escrito nas Escrituras, e a verdade de Deus permanece firme, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Se você está sentindo no seu coração que algo não está certo, a primeira coisa a fazer é nunca perder a sua fé. Não permita que os erros de homens ou distorções doutrinárias tirem sua confiança no Senhor. Ele é a nossa rocha, e a sua palavra é imutável. O que você está vivendo agora pode ser apenas um teste para fortalecer sua fé e seu discernimento. O próximo passo é buscar discernimento. Quando sentimos que algo está errado, é essencial que busquemos a orientação de Deus. Isso pode ser feito através da oração sincera, pedindo ao Espírito Santo para abrir nossos olhos espirituais e nos mostrar a verdade. Além disso, o estudo das Escrituras é uma ferramenta poderosíssima para reconhecer o que está certo e o que está errado. Como cristãos, temos o privilégio de ter a Bíblia à nossa disposição, e ela é a lâmpada para os nossos pés, iluminando o caminho e nos guiando na verdade. Não deixe de se aprofundar na palavra de Deus, pois ela será a chave para discernir os enganos que estão sendo propagados. Em seguida, se você sentir que é seguro fazer isso, converse com outros membros da igreja sobre suas preocupações. Você não está sozinho na sua jornada de fé, e é possível que outros também estejam percebendo o que você percebeu. Juntos, como corpo de Cristo, vocês podem tomar uma posição firme. A unidade dos fiéis é uma força poderosa e muitas vezes as pessoas precisam de coragem para se posicionar. Se você se sentir em segurança, compartilhe suas observações, sempre com respeito e com o desejo genuíno de buscar a verdade. Ao fazer isso, você pode encontrar apoio e talvez até líderes que estejam dispostos a reconsiderar o que estão pregando. No entanto, se o líder da sua igreja está persistindo em sua falsa doutrina, mesmo após tentativas de diálogo e correção, pode ser hora de buscar uma nova congregação. A decisão de sair de uma igreja não deve ser tomada de forma leviana, mas quando você percebe que a verdade está sendo distorcida e que a salvação das almas está sendo comprometida, a sua responsabilidade diante de Deus é seguir o caminho da verdade. O mais importante sempre será o Evangelho de Cristo e a nossa salvação, e não a construção de impérios humanos ou o desejo de manter uma instituição que não está mais alinhada com os princípios de Cristo. E por último, lembre-se sempre, a verdade vai prevalecer. Não tenha medo de enfrentar as mentiras que estão sendo espalhadas em nome de Cristo. O Senhor é soberano e nada, nem mesmo os enganos mais sutis, pode prevalecer sobre a verdade divina. Em momentos de crise ou de dúvida, é fundamental não se afastar da palavra de Deus. Continue a buscá-lo com um coração sincero, pedindo que ele revele a verdade e que te fortaleça para fazer o que é certo. Lembre-se de que, por mais difícil que seja, a verdade será revelada àqueles que a buscam de coração puro, e Deus honrará o seu desejo de permanecer fiel à sua palavra. Se você gostou dessa revelação e sente que essa mensagem pode impactar a vida de outras pessoas, deixe seu like agora e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam saber disso. É muito importante que mais pessoas tomem conhecimento da verdade e ajam conforme a orientação de Deus. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos tão impactantes quanto este. E deixe nos comentários a cidade de onde você está assistindo e a palavra-chave revelação, para que possamos nos conectar ainda mais. Obrigado por estar conosco neste vídeo. Continue firme na fé, buscando a verdade e a vontade de Deus para a sua vida. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando e compartilhando a verdade.